Você está acompanhando a Copa do Mundo? Coloque aí para mim se você está acompanhando o número 1 e a sua cidade, o 15 importante. Se você não está acompanhando, coloque o número 2, a sua cidade, depois o 15 importante, ok? E já entre dando seu like, já entre se inscrevendo, já entre, né, virando mantenedor dessa obra, porque precisamos de você nessa frente de batalha. Temos que quebrar a resistência dos 100 mantenedores para chegarmos aos 1000, para virarmos um canal de relevância para a plataforma. Então, a sua assinatura no canal faz toda a diferença para nós, tá certo? Né? Você printa, manda para o zap o 21 995 31 34 67, o zap 21 995 31 34 67 é o zap, né? Para você ter acesso à mamadeira, ter acesso ao material eletromagnético, para você poder ter acesso ao ozônio, equipamento de ozônio, ao kit neural, céu azul, viral, sexual, parasita zero, ok? E ali você ainda marca consulta comigo. Meu Deus, você consegue ainda marcar uma consulta comigo nesse zap, no 21 995 31 34 67, e você consegue acessar o Santo Bio para ganhar em dólar, né? Já temos mais de 200 de famílias que já estão na cobertura do Santo Bio no ecossistema Atlas, né? Você já deveria estar lá, né? Deveria estar lá. Todo dia nós somos, né, graças a Deus, já abençoados com mais uma família que dolarizou. Ok? Estamos aguardando você lá para dolarizar a sua vida. No momento de grandes acontecimentos globais, locais, ok? É importante ter uma renda extra, né? Tá aí, Santo Bill é o cara. Zap 21 995 31 34 67, o Zap o 21 995 31 3467. Ok. Também está na descrição do vídeo. Daqui a pouquinho a equipe deve conseguir colocar aí para você printar, mas ao final você pode olhar na descrição dos vídeos, todos eles têm o nosso zap aí de contato. Vamos lá então, gente? Nós vamos falar do que é essa tragédia que foi a abertura da Copa do Mundo, o que foi a tragédia do vexame do jogo do Brasil, o que foi a tragédia em relação agora, né, a Limeira, né? E o que o episódio de Limeira, envolvendo ali 3 homens, uma mulher e público, podem significar no meio dessa bagaceira do desacobertamento, inclusive do iniciozinho do filme do Spielberg, né? Vamos lá, então? Você está comigo aí? Cadê o número 1? Cadê o número 2? Cadê a cidade que você está nos vendo e ouvindo, ok? Né? Cadê o seu 15 importante? Coloque aí, ok? Cadê o seu like, povo de Deus? Cadê a sua doação de $1, €1, ok? Cadê de R$ 1? Cadê a sua doação para nos ajudar? Vamos lá, então. Primeiro, a pergunta que não quer calar, né? Quem assistiu já a abertura da Copa do Mundo? Coloque o número 5, você que assistiu, ok? Porque você que não assistiu, você vai fazer um exercício, né, em cima do que eu vou começar a explicar. Para quem viu, provavelmente vai ficar mais fácil o entendimento, né? Mas eu vou fazer uma linha de compreensão. E eu creio que você vai conseguir, mesmo que não tenha visto, né, entender o que está em curso
entender o porquê do vexame do Brasil e o porquê do ocorrido em Limeira antes do vexame do Brasil, ok? Vamos então? Podemos começar? Ok? Vamos começar então. Primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é que nós temos uma Copa Tríade, ok? Nós temos, né, 3 países que estão recebendo a competição. Temos o México, colonização espanhola católica, terra das manifestações dos seres estrelares, reduto azteca, meu Deus, México, místico, ok? Então, uma fusão do catolicismo com o misticismo ancestral, deuses ancestrais. Inclusive, existe uma forma lá bem diferente de culto em relação à ancestralidade. Escolhido do México, a onça pintada, ok? Esse é o mascote. Nas pintas da onça, os mapas estrelares. Então, há uma representação mística. Bote aí, México, místico, ancestrais, estrelares, ok? Esse é o México, ok. Estados Unidos da América, né? Inglês, Grã-Bretanha, não é isso? Ok. Protestante, na sua grande maioria, puritanos, ok? Os indígenas, que também tinham representações ligadas agora à natureza. O símbolo não podia ser outro, a não ser a águia, o olho que tudo vê, Horus. Estados Unidos, Horus, o olho de tudo vê, Osíris, o renascimento da fênix, voltar à vida aquele que um dia foi morto, os sentinelas barra seus filhos, base da IA global, da IA de dominação global. México, místico. Estados Unidos da América, logística tecnológica. O símbolo, a águia que está presente, inclusive no Esquadrão Águia, o nosso, as águias de Deus. No caso deles, está diretamente ligado ao conceito Illuminati, aos 250 anos dos Illuminati, aos 250 anos da fundação americana. Linhagem total da presença dos hebreus judeus, meu Deus, da turma do avental, Jesus. Vamos ver vários símbolos do avental na Copa do Mundo, principalmente já na sua abertura. O triângulo sendo colocado ali, o compasso sendo colocado. Ok. Nós temos agora o Canadá entrando com o alce, aquele que tem o galho, que estabelece a ação telúrica de contato agora com as estrelas. Canadá, que é a base de uma reformulação baseada no hibridismo, numa redução populacional de relacionamento humano-animais, zoofilia. Quando você junta as 3 nações, você tem uma pirâmide. Se você puxar uma linha, né, a respeito dos locais aonde vão ocorrer os jogos, ok? E você jogar para cima,
você vai ter a formação de uma pirâmide. Você pode botar aí, meu Deus, eles formaram uma pirâmide. Ok, na abertura, você viu que o palco ele tinha 11 degraus de cada lado, o que performa 33, ok? E o palco representa um altar asteca sacrificial. E temos ali vários personagens que se apresentaram. Um rapaz, inclusive, ali com a Shakira, que o nomezinho dele, separado no inglês, significa, né, o menino que queima. O menino que queima. Sacrifício a Morlock. Morlock. Ok. A turma ali prestou culto. Todos foram envolvidos numa egrégora de culto, de adoração, de louvor, dentro de uma invocação sacrificial, de oferta. Ofertas foram lançadas. Ok. E não é o acaso que nós estamos nos 250 anos dos Estados Unidos da América, 4 de julho, e dos Illuminati, que a IA jura de pé junto que é desinformação e que não existe entre nós. Você acredita que a IA mente? Coloque 10 mais 3. Mentira! A IA mente. 10 mais 3. Coloque aí, por favor. Se a IA mente, é 10 mais 3. A IA é mentirosa. Coloque aí 10 mais 3. Mas fato é que muitas informações, né, já são consideradas desinformação. A abertura da Copa, ela trouxe todo o simbolismo sórdido, inclusive de Epstein, quando nos tambores estavam ali, né, aquela elipse, ok? Que representa, né, a turma aí que gosta dos infantes menores, né? Então, nós vimos várias alusões, ok, dos tambores, e na própria taça, que tem a mão de um reptiliano, segurando agora a bola. Observe que a mão é de um reptiliano, meu Deus, segurando a bola, ok? Segurando a bola. Se trouxermos agora a revista The Economist, nós vamos ver um cara de vermelho, possivelmente, né, especulado, a figura do Cristiano Ronaldo, né, chutando uma bola que libera uma frequência que envolve toda a pizza do ano de 2026. Há uma frequência, está sendo liberado a nível global uma frequência. A nível de Brasil, antes do Brasil jogar, nós tivemos uma jovem de 21 anos, 2 mais 1, 3. 3 homens participaram do lançamento dela. 3-3. Olha a coincidência macabra. E a bendita da ponte é a ponte do esqueleto. Meu Deus! Jesus! Na cidade de Limeira. Uma tragédia. Uma tragédia. A brasileira. Depois, o jogo do Brasil. Ninguém se importando, ninguém. A grande maioria com a perda da jovem, do ocorrido da tragédia, e todos prestando culto ao futebol. E aí foram tomados pela decepção. Decepção. Escreva em caixa alta. Decepção. Decepção. O Brasil já começou frustrando a sua torcida, que não estava nem aí para o ocorrido em Limeira, ok? Observe que é uma hipnose coletiva testando agora a sociedade no seu amor já esfriado.
O amor esfriou. As pessoas estão perdendo a sua sensibilidade. Se frustraram mais com o empate do Marrocos junto ao Brasil, aspas, Brasil é que conseguiu um empate junto ao Marrocos, que dominou o jogo, ok? Diante agora do sacrifício de Limeira. Meu Deus! O sacrifício que aconteceu em Limeira. Como todos os que estavam envolvidos na cena não viram a bendita corda de segurança. Eles foram cegados. Eles foram cegados. 3 indivíduos não viram. A pessoa que estava filmando não viu. Meu Deus! As pessoas que estavam assistindo não viram. Meu Deus! Somente quando a jovem foi lançada é que se deram conta que não havia corda de segurança. Meu Deus! Você pode escrever um meu Deus aí em caixa alta. Pode escrever um meu Deus em caixa alta, porque é rápido, você já tem 5 pessoas envolvidas na cena diretamente. A jovem, os 3 lançadores e de quem estava filmando a cena. Isso é normal ou é sobrenatural? Se for sobrenatural, você pode escrever aí o número 6. Se foi sobrenatural, o que ocorreu? Nós temos 5 pessoas envolvidas diretamente na cena. Os 3 lançadores, a jovem e quem filmou. 5. Lembre-se que nós estamos no 1, nós estamos no 3, nós estamos no 4, nós estamos no 5. 1, 3, 4, 5. Gematria, né? Estudo que temos aprofundado no código de secreto de Enoque, a nossa imersão Enoque total. 1, 3, 4, 5. E a jovem estava sendo lançada do seu último lançamento na direção do solo. Quem praticava esses atos? Astecas, incas, maias, meu Deus, as entidades, Jesus, que recebiam o sacrifício de jovens. Jovens eram sacrificadas, gente. Era assim que acontecia. Nós estamos numa egrégora sacrificial. Quem já entendeu isso, coloque o número 7. Você vai ter que tomar mais cuidado daqui para frente do que já tinha, principalmente com os seus bebês, crianças, adolescentes e jovens. Mais cuidado com essa turma, porque agora nós estamos diante de uma egrégora que cegou 5 pessoas diretamente, fora a turma que estava no entorno. Meu Deus! Uma egrégora que está cegando o entendimento. Cegando o entendimento. As pessoas estão ficando cegas. Elas não conseguem olhar o óbvio. O óbvio não está sendo visto. O resultado disso se chama tragédia. Então, tragédia de Limeira. Tragédia do Brasil ganhando o mundo no dia do vexame. Então, no dia do vexame, nós temos uma tragédia de Limeira. Você pode escrever vexame em caixa alta, o dia do vexame. E aí, ao lado, você bota igual tragédia Limeira. Então, no dia do vexame, nós tivemos a tragédia de Limeira. Então, o Brasil ele está correndo o mundo agora com a tragédia de Limeira e com o vexame na Copa do Mundo, ok? O vexame na Copa do Mundo. Todo esse processo
ainda está ligado ao conceito do desacobertamento e a egrégora da Copa do Mundo, e já o conceito também do Rock em Rio, que também estará acontecendo, né? Se não me falha a memória, a partir de agora também, já começa agora. Alguém pode confirmar a data do início do Rock em Rio, agora, nesse mês, ok? Mês de junho, aqui no Rio de Janeiro. Alguém coloque aí, por favor, para mim, a data exata do início, porque será criada também no Rio de Janeiro uma egrégora, uma egrégora. Então, observe que o mundo inteiro está sendo envolvido naquela frequência que saiu daquele jogador de vermelhinho ali, que a galera coloca ser o Cristiano Ronaldo, e que há especulações de que Portugal seria o grande campeão dessa Copa. Meu Deus! Eu já vi outras leituras dizendo que a Alemanha, Jesus, e o Brasil não passa das quartas de final, se é que vai chegar lá com esse pífio desempenho, né? Um pífio desempenho. Uma geração fraca. Uma geração fraca. Decepção. Você pode colocar em caixa alta, decepção, e aí nós estamos falando do esporte sem um comprometimento místico do que tudo isso significa. Mas nós estamos diante de uma geração fraca, ok? Olha só, alguém está confirmando que vai ser em setembro, é isso? É nesse período de setembro? Então vai ficar pior ainda o trem, né? É pior, é depois que os bichinhos das 4 raças, a Confederação Galáctica de 49 ou 70 for apresentada. Meu Deus! Provavelmente, né? Se essa é a data do Rock em Rio, nós teremos os bichinhos desacobertados, os insetioides ali, os greys, a figura, né, dos nórdicos ali, ok, os pleidianos, né, em cima do processo, né? Quem é o outro grupo? Deixa eu ver. Ah, sim! A turma que gosta de papar gente, né? Os reptilianos, meu Deus! Os papa-gente, meu Deus! Né? O papa tudo, Jesus! Os reptilianos, a turma de Drácon, ok? Então, observe que os deuses antigos, eles estão retornando ao coração do homem, eles estão retornando à mente humana. Todo o processo está sendo colocado de maneira explícita. Detalhe, o óbvio só é óbvio para uma mente preparada. Há que ainda acredite em conspiração. Teoria da conspiração. Os sem noção. A turma de Nárnia. Os comedores de paçoca da esquina. A turma do torresminho e do churrasquinho de gato. A turma que foi passear na Papuda. Meu Deus! A galera que pegou o táxi para Papudinha, Jesus! Esse é o quadro que estamos enfrentando. E ainda há quem quer que se ore pelo Brasil para atrair mais maldição pelo juízo, pela falta de juízo. Gente, ato de humilhação now ou esquece Brasil. Ato de humilhação now ou esquece Brasil. Leiam Bíblia. Se uma nação estiver em juízo, e se for orar por essa nação, a mão de Deus pesa mais. Está lá em Jeremias, bem explicadinho. A mão de Deus pesa mais. Confissão de pecados do tijolo, do altar do tijolo, pelo povo do tijolo. Arrependimento, quebrantamento, contrição, jejum nacional, ok? E não é de um dia, e não é de 2,
e não é de 3. Lembre-se que o jejum de Daniel chegou a 21 dias para ter a resposta vinda do céu, liberada no primeiro dia. Meu Deus! O arcanjo Gabriel, o mensageiro Gabriel, liberado no primeiro dia, detido por um príncipe persa, precisando da ajuda do arcanjo Miguel, aquele que comanda as tropas do céu, leais ao Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Gente, nós estamos entrando na fase crítica da humanidade. Se você quiser uma cor para esse tempo, eu diria que seria entre o amarelo e o vermelho, na condição laranja, avermelhando. Avermelhando. Não é à toa que aquele jogador que chuta a bola, ele está de vermelho e ele libera uma frequência hipnótica que envolve todo o planeta. Olhe a capa da revista. Você vai ver que há uma frequência, a bola emite uma frequência no chute e envolve todo o planeta. Isso significa uma hipnose coletiva. Quem já entendeu isso, coloque o número 8. 8, ok? Quem entendeu isso, coloque o número 8, ok? Bote aí, 8, ok. Estamos diante de uma realidade de degradação, de depredação territorial. O que isso significa? Terreno biológico sendo atacado. Quem viu a bendita da revista, viu ali, inclusive, que ocorrerão focos epidêmicos com potencial pandêmico. Inclusive, temos mais um previsto para o mês de agosto desse ano, depois da Copa, um pouco antes do início do Rock in Rio. Então, nós temos focos epidêmicos a nível global, a nível local. E é nesse cenário de hipnose coletiva que a turma vai para a beira do abismo. A Bíblia me diz que a maldição sem causa não haverá e que um abismo chama outro abismo. O Brasil está diante do abismo. Nós temos de 16 a 22 anos de idade, cerca de 4 milhões de jovens que completaram suas idades a partir de 2020 até 2026. Isso soma 28 milhões. 28 milhões de jovens. Talvez você tenha algum deles em casa ou tenha acesso a essa garotada. Deixa eu abrir a sua cabeça. Não pensam o que você pensa e 80% deles, eles querem a escala 4x3, eles querem a renda universal, eles querem a erva verde, eles querem o metanol, eles querem o pó branco, eles querem deixar a vida me levar, a vida leva eu, e que se exploda todos que têm mais que 46 até 90 anos, que se todos comparecerem ao pleito de 30 de outubro, a diferença ainda é de 20 milhões para a turma de 16 a 45, aonde 28 milhões são de 16 a 22 anos. Você entendeu que isso é uma tragédia? Escreva tragédia em caixa alta. Você entendeu que isso é uma tragédia? Escreva tragédia em caixa alta. Você entendeu que esse número é uma tragédia? Você escreva tragédia em caixa alta. Porque não há nenhum processo de aproximamento, de aproximação,
de tentativa de encontro com a turma de 22 a 16. Meu Deus! Escreva tragédia. E depois, meu Deus, em caixa alta. Porque estão lhe hipnotizando. Você vai perder um mês olhando para o Triângulo do Inferno, formado pelo México, Estados Unidos e Canadá. E aí, quando você se der conta, inicia-se a campanha eleitoral, que é agosto, sem chance de você reverter a mente da garotada. Boa notícia, vai dar ruim para todos, todas, e também para o Todd. Então vai sobrar geral. Esse é o momento que nós estamos atravessando. Então, nós temos pais dormindo, avós dormindo, irmãos mais velhos dormindo, tios dormindo. E hoje é o dia do Acorda Brasil. Você pode colocar em caixa alta Acorda Brasil? Acorda Brasil! Você precisa acordar. Você tem que acordar para tentar despertar uma pessoa com idade entre 16 a 22 anos. Todos que vão comparecer na ordem de 20 milhões desse grupo não pensam o que a turma de 46 a 90, se é que você vai conseguir levar o cara de 90, 80 e 70 para fazer a sua colocação cívica em 30 de outubro. Então, você não terá uma diferença de 2 milhões. Não terá. Matematicamente, essa diferença hoje, ela ultrapassa a casa dos 20 milhões. Meu Deus! Eu lembro que com o Fernando Betete, na sexta-feira que antecedeu o pleito de 22, estava lá gravado eu dizendo que ia dar ruim e que ficaria pior e que se não houvesse um ato de humilhação, nós estaríamos diante de uma realidade de 4 décadas, 40 anos. 4 anos se passaram, faltam 36, meu Deus, 36 anos. Por quê? Toda a garotada agora, até 2030, nós teremos mais 16 milhões de jovens que irão chegar. 16 com 28 são 44 milhões. 80% de 44 milhões vai nos jogar em torno de 34 milhões que não pensam o que você pensa e o que eu penso. Então, em 2030, o que já é ruim em 26, em 30, fica pior com mais 16 milhões. Meu Deus. Você entendeu isso? Que o que está ruim vai piorar? Bota 10 mais 3. Você entendeu isso? Coloque 10 mais 3. Bota 10 mais 3. Bota aí. Ó, o Jorge está falando algo importantíssimo, né? Já temos Jorge. Ok? Já o pessoal nosso da mamadeira já está lançando o equipamento de hidrogênio sim molecular e você pode mandar no zap 21 995 31 34 67 e nós vamos te mandar o contato da empresa, porque no teu caso aí é exportação. E detalhe, o equipamento, né, ele está numa condição bem interessante, bem mais em conta e bem mais robusto dos similares de mercado. Né? Graças a Deus, de novo, a turma da mamadeira, o professor Claudinei, saiu na frente aí de novo. Né? A mamadeira não há nada igual no planeta, o purificador de água deles agora também tem hidrogênio, e agora temos o equipamento de hidrogênio, inclusive. Né? O meu está chegando, acho que é mês que vem,
ele já começa a fazer as entregas, já, e eu já pedi o meu, eu já pedi o meu aí nessa história também. E aí a gente fica, né, com ozônio de baixa emissividade, o equipamento de hidrogênio, o purificador com hidrogênio, a mamadeira, né, a parte eletromagnética e os kits da doutora Silmar. Então, estamos preparados em Deus para o enfrentamento desse tempo. Eu sugiro que você traga para a sua vida o kit do ancião, né? Você tem que botar o kit do ancião e sugiro que você corra para o Santo Bio para ganhar em dólar, tá, gente? Inclusive o pessoal do exterior aí ganha 50% mais do que o Brasil, e nos Estados Unidos, quem estiver nos Estados Unidos, é 150% a mais, né, que ganha do que o Brasil. E o Brasil, nós chegamos a ganhar $2.500 por mês com o Santo Bio aplicado. Tem gente que em 40 minutinhos está ganhando $1.000, gente. 40 minutos por dia ganhando $1.000, gente de 14 anos. Pessoas que trabalham no horário de folga do almoço, ok? Nós temos pessoas ganhando, né, com 62 anos, 66 anos. Nós somos muito felizes com o resultado do Santo Bio. Todo dia nós temos alguém dolarizando na comunidade Atlas. Graças a Deus por isso, né? E que Deus permita que o Bio conduza centenas e milhares de pessoas à emancipação financeira. Estou muito feliz com esse projeto, né, que foi trazido literalmente do céu para a terra, né, na vida do Bio, Santo Bio. O zap é o 21 995 31 3467. O José está dizendo que recomenda. O zap é o 21 995 31 3467. Santo Bio é o método Atlas para você aprender a empreender no mundo digital. Se você aprender, tem degrauzinhos ali para subir, né? Primeiro degrau, você pode ir até 2,5. Segundo degrau, você pode chegar a $20.000 por mês, gente. É surreal o ecossistema que o Bio construiu. É algo absurdo, absurdo, absurdo. Né? Mas chegamos à era dos absurdos, né? Você vê que se fala em escassez, se fala em falta de dinheiro, e de repente no mundo digital tem dinheiro a rodo, a balde, né? E você tem que se apresentar para isso, a empreender digitalmente, gente. Seja um empreendedor digital, né? Sugestão Santo Bio, o zap é o 21 995 31 3467. Voltamos para a tragédia. Então, nós estamos diante da Copa, que é a distração das nações. Nós estamos diante da Copa, que tem como objetivo o sequestro do coração das multidões. Nós estamos diante da Copa como uma ação de hipnose coletiva. Ok. Rosana, você, por favor, pegue as cidades sedes, peça a sua IA para projetar no céu o ponto de encontro delas. Vai se formar uma pirâmide. Meu Deus! Simples assim. Vai se formar uma pirâmide no hemisfério norte. O hemisfério norte, ele, no que tange ao Canadá, tecnocrata assumidamente, hibridização assumidamente, zoofilia, ok? Assumidamente, aumento da mortalidade infantil, né, com mais de 3.000%, né, há cerca de um ano atrás, assumidamente, faz parte de uma rede macabra global que marca os 250 anos da independência americana e dos Illuminati. É só uma coincidência. O bendito do filme, de Spielberg. Quem foi assistir o filme aí, gente? Quem foi assistir o filme aí, coloca o número 7, a turma que foi lá assistir o filmezinho. Quem assistiu o filme do Spielberg verificou uma ação de gnose. Gnose. O que significa isso, né? Temos um sacerdote
gnóstico, preparando a humanidade para o encontro dos irmãos mais velhos. Quem são eles? Os Néfilins, os espíritos desencarnados. Livro de Enoque. Nós estamos tratando isso, né, do Enoque total. Ontem tivemos uma aula estrondosa, ok? Verdade, Jorge, já sim. Inclusive, o Brasil, nós já temos empresas que também estão usando o plasma para produzir tratamento. Inclusive, nós temos uma empresa que é incrível, do meu amigo Alê, a Nova Ciência, que trabalha com pesquisas na área de plasma e de frequência. O Brasil, eu creio que mais 6 meses no máximo, nós seremos referência global, ok? A esse respeito, ok? Minha gente, o Felipe, se você olhar na minha bio, você vai ver que eu sou um pastor da área de libertação, da área de cura. Eu atuo a nível metafísico, dentro do campo do exorcismo, desde os meus 16 anos. Eu tenho uma trilogia publicada, A Cura da Alma. Inclusive, nós vamos liberar a partir de amanhã uma plataforma nova com esse nome, Cura da Alma, aonde lá a pessoa vai poder ter acesso a materiais de fim da ansiedade, saindo do cativeiro, né, saindo da depressão, detox da alma, metanoia e expansão de consciência, ok? Então, todo esse material de mentorias que são vendidas na Amazon, cada uma delas por cerca de 4 mil, acho que é R$ 3.997, nós teremos esse compêndio todo junto, além dos meus livros ligados ao assunto, inclusive o Colapso, Psicologia no Caos, ali para ajudar a turma, que eu escrevi com o meu amigo Sebastião Ferreira, os livros que eu escrevi com o meu amigo Gilberto Maia, para ajudar a turma. Então, mais os meus livros escritos por eu, ok? Mais o Espírito Santo de Deus, livros inspirados, conteúdos inspirados, vão estar disponíveis na Cura da Alma. Escreva em caixa alta, Cura da Alma, porque a parada é chapa quente, né? Então, nós vamos ter esse material sendo liberado amanhã para poder ajudar a turma que está perdida dentro do tijolo e a turma que já pulou para fora do tijolo, já que está todo mundo sofrendo de ansiedade, depressão, pânico, fazendo surto, tendo irritabilidade, insônia, fibromialgia, automutilação física, psíquica, dedinho podre, só escolhendo tranqueira para dentro da vida, ok? Então, é um material extremamente denso, né? E que está comprovado a nível da utilização de milhares de pessoas que já fizeram uso desses meus conteúdos e que conseguiram o resultado da quebra do estado de agonia, a quebra do estado de tranqueira, né? No sentido financeiro da vida, emocional, espiritual, inclusive Cura da Alma foi um seminário que eu realizei na vida de mais de 200 mil pessoas, quando estávamos sendo convidados pela Turma do Tijolo. Só no ano de 2019, eu realizei 240 ministrações. A partir que em 2020 começamos a denunciar a tragédia do tijolo, né? Desapareceram os convites, né? E hoje Deus nos colocou num púlpito global, né? Que é aqui as plataformas. Olha só o que Deus fez. Dr. Alex está viralizado no YouTube,
viralizado no TikTok, viralizado no Kawaii, viralizado no Instagram. Vale um meu Deus grandão aí, gente? Meu Deus, Jesus! E o tijolo não abre o púlpito e os podcasts abriram o púlpito para o ancião. Só a misericórdia de Deus, né, gente? Só Deus. E aí viramos um pesadelo para a turma do tijolo, né? Porque agora não tem como esconder do povo a verdade, a não ser que o povo não tenha acesso a nenhuma plataforma. Porque se ele tiver acesso a uma plataforma, num rolar de dedo, 2, 3 no máximo, aparece quem para ele? O ancião. Quem é que aparece lá? O ancião. E aí, se a pessoa tem um pouquinho de entendimento, ela vai buscar o conhecimento. E se ela busca o conhecimento, ela vai ter a chance de discernir. E se ela conseguir discernir, ela tem a chance do bom senso. Meu Deus! Viramos o terror do tijolo. Jesus! Porque agora a pessoa só vai ficar enganada se quiser. Porque nós temos a plataforma Esquadrão Águia com o maior nível de informação ocidental. Nós temos o Gueburá, que hoje temos Gueburá às 14 horas com o Efraim, que é a maior escola bíblica dominical global. É uma escola bíblica que acontece no planeta inteiro, gente. Nós temos aluno do planeta inteiro. Nós temos o Enoque Total, que está fazendo uma varredura desde a ação do Éden até o Apocalipse. Meu Deus! Nós temos o método Atlas para poder ajudar você a mudar a sua vida financeira. Tudo isso no Zap 21 995 31 34 67, gente. Né? Não perca tempo, não perca tempo. Está na hora de você abrir a bendita da cabeça, né? Ok? Eu tenho grandes amigos na CCB, tenho grandes amigos na Assembleia de Deus, na Metodista, na Presbiteriana, eu tenho grandes amigos batistas, pentecostais, na Cristo Vive, né? Meu amigo apóstolo Miguel Ângelo, ok? Né? Meu amigo Bispo Celso, né? Bispo Rembrandt, né? Lá em São Paulo. Gente, temos a Alvo Church, o Bispo Rafael Querido em Curitiba, nosso amigo, ok? Nós temos muitos amigos, gente. Graças a Deus, né? Em todas as denominações sérias, nós temos trânsito com essa turma. Porém, agora, poucas delas estão abertas a fazer o que é necessário. E o que é necessário, nesse tempo, se chama ato de humilhação. Você pode escrever isso em caixa alta toda vez que você vê um clérigo, ou até o meu amigo, né, não tão presente, Daniel Lopes, você escreva lá, ato de humilhação. A turma tem que entender que todas as atitudes de tentativa de orar pelo Brasil e jejuar pelo Brasil pioraram a situação do país, gente. Pioraram, hein? É só você fazer uma retrospectiva de 2018 para cá, o que melhorou? Só houve piora. Só houve piora. E o pior é a unção de papagaio quando alguém repete aquilo que alguém disse, sem ter conhecimento, ou a turma do óleo de peroba, os cara de pau, a unção do óleo de peroba. Você pode escrever essas duas unções aí? Unção de papagaio é uma, unção de óleo de peroba é outra, ok? Então, nós temos a turma da unção de papagaio e a unção do óleo de peroba, porque, do contrário, eles tinham que estar falando em ato de humilhação, eles deveriam estar, né, falando da importância da confissão de pecados praticados por nós, nossos pais, nossos filhos, netos e ancestrais. Fizemos tudo errado e a conta está chegando. Fizemos tudo errado
E a conta está chegando. Meu Deus! E a conta está chegando. Jesus! E você que já acordou, tenta despertar alguém do tijolo. Fala com o padre, com o frei, com a freira, com a madre, com o arcebispo e o bispo. Vai lá e fala com a turma que está na condição de apóstolo, bispo, pastor, presbítero, missionário, diácono, obreiro, ancião. Avisa todo mundo que deu ruim e fica pior, gente. Essa é a verdade. Eu tive um podcast recente, né, com um personagem, ou um ex-personagem da Rede Globo, e num dado momento do podcast eu falei para ele, cara, você tem que falar a verdade. O que vai acontecer nos próximos 3 meses? Quem assistiu esse podcast? Que eu pedi para falar a verdade. Falei, fala a verdade. Ok? Diga para o povo o que vai acontecer. Para de narrativa. Dá conta da realidade. Para de narrativa e dá conta da realidade. Se não tiver ato de humilhação, deu ruim, fica pior. Gente, essa é a verdade. Essa é a única verdade. Comeu, não leu, pau comeu. Papai está com a vara na mão. Jeremias 3. Deus agora corrige quem ama. Paulo, com o quê? Açoite. Leia as cartas de Apocalipse. Leia Apocalipse 6. Daqui para frente, ferve geral. É a alteração da frequência Schumann. É problema eletromagnético do planeta. É problema de tempestade de plasma. É movimentação de placa tectônica. São terremotos, são tsunamis, são pestes, guerras e rumores de guerras. Qual é a parte de Mateus 24 que você não leu? Em Lucas 21 fala de Fometron, monstros vindo dos céus. Meu Deus, 8 de julho, desacobertamento. Porque não estão falando a verdade, gente. Por que não estão falando a verdade? Você pode ajudar o ancião? Por que não estão falando a verdade? Por que estão seguindo o pai da mentira? Por que não estão falando a verdade? Alguém pode escrever aí para mim? Porque eu fico pensando, né? Cadê os 7.000 de Elias? Cadê os 7.000 de Elias? Cadê os 7.000 de Elias, gente? Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a turma para dizer, ó, tá na hora de quem é limpo se limpar mais. Tá na hora de desparasitar, desinflamar, desintoxicar, descarregar. Tá na hora de botar o pé no sal grosso. Meu Deus! Tá na hora de você mudar o hábito alimentar. Tá na hora de deixar os vermes dominarem a sua vida. Tá na hora de parar com a intriga dentro de casa, com a fofoca, com o disse-me-disse, com o silêncio que rasga a alma dentro de casa. Tá na hora de curar as feridas da alma. Cura da alma. Enquanto você tem alma. Porque o projeto até o 2030 é a eliminação da alma humana. Meu Deus! Até 2030, nanobolts no lugar de mitocôndrias. Até 2030, chipar a cabeça da galera, do campo físico ou virtual. Meu Deus, chip quântico. Alteração do campo mórfico, individual e coletivo. Biofotônica. Meu Deus. Trevas. O lugar santo sendo invadido pela aberração, pela assolação, pela escuridão. Por que não estão falando a verdade? Não sabem,
são movidos pela unção do papagaio, são movidos pela unção do óleo de peroba, são cães travestidos de sacerdotes, feiticeiros, feiticeiras, bruxos, bruxas, travestidos de sacerdotes. Você sabia que o termo mago significa sábio? Quem sabia disso, gente? Que mago é igual a sábio? Quem sabia disso? Bota o número 9, gente. Nós estamos sendo conduzidos pela santa ignorância da seita aceita tudo. Quem sabia que mago é igual a sábio? Quem sabia disso, gente? Quem sabia que a verdadeira ciência vem de Deus? Provérbios de 1 a 4. Entender, conhecer, discernir, ter bom senso. Meu Deus! Quem sabia que o Senhor vai levantar pastores com inteligência e sabedoria? Jeremias. Quem sabia que o Senhor, lá em Ezequiel 35, está contra os pastores de Israel que prevaricaram? Quem sabia que em Jeremias está escrito que a casa de Deus virou um covil de salteadores? E eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Meu Deus! Quem sabia que Hebreus 10, 26 diz que não há sacrifício mais possível por um pecado premeditado? A porca voltou ao espojadouro de lama. O cão voltou para lamber o seu vômito. Meu Deus! Essa é a realidade de um sistema religioso falido. Falido. E a partir de 8 de julho, a turma do Vaticano já deu para onde a coisa vai. Nós temos irmãozinhos mais velhos. Meu Deus! Os protestantes dos Estados Unidos já foram avisados. Nós temos irmãozinhos mais velhos. Meu Deus! A Europa, celta, druida, nós temos irmãozinhos mais velhos. A Índia, a China, o Japão, a Tailândia, nós temos irmãozinhos mais velhos. Meu Deus! E agora, nós vamos ver o Islã se posicionando nessa bagaceira, o judaísmo se colocando nessa bagaceira, já que o cristianismo já está no abraço alienígena. Meu Deus! O cristianismo, ele vai na direção do abraço alienígena. Meu Deus! Nossos irmãos mais velhos. É desse jeito que a banda vai tocar. Porque não estão falando a verdade. Por que não estão falando a verdade, gente? Por quê? Alguém aí arrisca aí um pensamento inteligente? Tem alguém aí com um pensamento inteligente para arriscar? Por que que eles não estão falando a verdade? Por que que não falam a verdade, gente? Por que não falam a verdade? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver um texto para poder te ajudar a ter um pensamento aí inteligente e poder responder o ancião, né? Porque não estão falando a verdade. Oséias capítulo 8. Oséias capítulo 8. Emboca a trombeta. Emboca a trombeta. O ancião é a trombeta. O ancião é o atalaia. Você é uma trombeta. Trump, trombeta. Você é um atalaia. Se você não avisar a turma que você deveria avisar, se lascar, você vai responder diante de Deus pelas almas da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus amigos,
dos seus colegas de trabalho. Você tem dúvida? Ezequiel 3:33. Use lá o Ezequiel capítulo 3 e o Ezequiel capítulo 33. O Atalaia. E veja as consequências de saber e não avisar, de esconder a palavra da verdade. Você se torna réu pela má conduta daquele que não foi avisado. Simples assim. Mas vamos lá. Emboca a trombeta. Ele vem como uma águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Meu Deus! A pauta é de Deus. 2 Tessalônica, capítulo 2, operação do erro, é de Deus. A pauta é de Deus. Se possível for, enganariam, inclusive, aos escolhidos. O tempo será abreviado. Isso significa o quê? 1 minuto? 1 hora? 1 dia? 1 semana? 1 mês? 1 ano? 1 década? 1 século? 1 milênio? Meu Deus, meu Deus. A mim me invocam. Olha só o que está acontecendo no dia de hoje. Invocação. Depois de prestarem culto à Copa do Mundo e assistirem à tragédia de Limeira. A mim me invocam. Nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem. Você conhece alguém que faz o bem na terra da jabuticaba? Você conhece alguém que faz o bem da turma do licor da jabuticaba e do Cine Pipoca? E do Cine Pipoca? Essa é a pergunta. O inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Olha os líderes aí. Olha os mitos, olha os ídolos. Ok? Aqui. Constituíram príncipes, né? Mas eu não o soube. Meu Deus. Lideranças do tijolo. Foi Deus que botou lá. Da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Meu Deus. Os irmãos mais velhos são senhores e deuses. Não são o Senhor, não são Deus. Não são Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. É o ninho, super é o ninho chegando. A alteração da chuva, meu Deus. Os aliens, Jesus. As pestes, as guerras, as frequências, o 5G e o 6G. Não haverá seara, trabalho. Não precisa trabalhar, não. Vão ficar na erva verde, na ina branca, no metanol. A erva não dará farinha. Olha o que está previsto nos próximos 12 meses com o Super El Ninho. E você nem estocou comida aí, nem estocou água, né? Você é da turma do Zé Manel, do Zé Guela. Meu Deus, o Zé Manel, da turma do Perdeu Mané. E se a der, comerão os estrangeiros. Meu Deus. Então, dizendo que se ainda der alguma coisa, quem vai levar os estrangeiros. Você tem dúvida disso na terra da jabuticaba? O que ainda é nosso? O que ainda não foi vendido? Se as almas
já foram comercializadas. Meu Deus. O que ainda é nosso? O que ainda é nosso, gente? Escreva alguma coisa que ainda é nossa. Bota aí. O que ainda é nosso? Israel foi devorado. Olha jabuticaba. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada. Porque subiram a Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, olha a guerra, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar. Meu Deus! Copa do Mundo, altares para pecar. Estes lhes foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, eles seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, meu Deus! Amam o que, Sião? O sacrifício. Por isso, sacrificam, pois gostam de carne e a comem. Meu Deus! Epstein, os draconianos, os reptilianos. Mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito. EUA, USA. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, o libertador. O que é a manifestação de Ciro tem por nome Trump. E edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, mísseis balísticos do Irã. Meu Deus! Fogo que consumirá os seus palácios. Jesus! Jesus! Quem entendeu isso, gente? Quem entendeu isso aí, coloca um 12 aí. Quem entendeu? Bota um 12 aí, gente. Quem entendeu? Quem entendeu isso, gente? Coloca um 12 aí. Quem entendeu? Coloque um 12. Você entendeu o que nós estamos vivendo? Você entendeu o tempo que se aproxima? Você entendeu que a egrégora já está formada? Você entendeu que as sombras avançam sobre o planeta Terra? Você entendeu que a Copa libera uma frequência hipnótica? Você entendeu que os acontecimentos globais não despertam comoção nem na morte de um indivíduo ou de uma multidão, como aconteceu no Irã em janeiro de 2026? Você entendeu que há uma normalização do que não é normal? Você entendeu o avanço da hibridização? Você entendeu o estado de danação atual, global, local? Você entendeu que você já está com dificuldade de orar, de ler a Bíblia, de meditar? Você deveria estar usando o relógio de Salmos, está aqui no canal. O Salmo 23 está aqui no canal. E a terapia dos Salmos está aqui no canal. Nós temos pessoas enfraquecidas.
Quem anda se sentindo fraco, coloque o 20 mais 2. Quem anda se sentindo fraco diante de tudo o que está acontecendo, coloque o 20 mais 2. Quem anda se sentindo sem esperança, coloque aí o 20 mais 2. Quem já entendeu a hashtag Esquece Brasil, coloque o 20 mais 2. Aqueles que já entenderam que se não houver um ato de humilhação, ok, contínuo, para uma intervenção sobrenatural, coloque o 20 mais 2. Quem entendeu que se Deus não for por nós, lascou geral. Quem entendeu que se não entregar o caminho ao Senhor, perdeu o mané, bota o 20 mais 2, perdeu o mané. Quem entendeu que nesse tempo líderes estão servindo ao trevudo, ao treva e ao trevinha, bote o 20 mais 2. Quem entendeu que os irmãos alienígenas, eles são os deuses antigos retornando, coloque 20 mais 2. Quem entendeu que o silêncio assustador dos púlpitos frente à verdade é uma instrução de demônios, doutrina de demônios, coloque 20 mais 2. Quem entendeu que se não formos atrás dos jovens de 16 a 45 anos, especialmente de 16 até 22, deu ruim e fica pior, coloque o 20 mais 2. Você precisa entender a frequência desse tempo, você tem que entender que nós estamos em um período extremamente curto, a menos de julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses para o caos total. Para quem? Para os que têm acima de 46 a 90. Caos total. Caos total. Colapso total. Você já entendeu que nós teremos uma nova constituinte, possivelmente no ano de 28, porque a atual já era. Gente, está em curso. Você entendeu que o planeta ele está tomando a forma de uma liderança unificada, de uma religião unificada, de uma transição financeira unificada? Meu Deus! Chega na turma do tijolo e com muito carinho, chega para eles lá e diz o seguinte: fala a verdade! Fala a verdade! Fala a verdade! Para de mentir e de omitir! Para de mentir e de omitir! Fala a verdade! Você tem que ser carinhoso, gente, e pedir para eles falarem a verdade. Está na hora de falar a verdade. Tem que parar de mentir e tem que parar de omitir. Você pode escrever isso em caixa alta. Para de mentir. Para de omitir. Entra na live dos bacanas e bota lá, para de mentir. Para de omitir. Para de mentir. Caixa alta, gente. Para de omitir. Você pode escrever isso aí para mim, em caixa alta? Para de mentir. Para de omitir. Isso, vai repetindo isso várias vezes aí, ó. Isso tem que entrar na sua cabeça, gente. Entrar na cabeça da galera. Você entra na live dos bacanas, você tem que chegar, ó, para de mentir, para de omitir. Nós queremos a verdade. Nós queremos a verdade. Só a verdade. É isso. Nós queremos a verdade. Jesus diz:
Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Ninguém o quê? Vem ou vai ao Pai? Escreva aí. Vem ou vai ao Pai? Qual é a tradução? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Ninguém o quê? Vem ou vai? Vem ou vai, gente? Escreva aí, caixa alta. Vem ou vai, gente? Vocês não lembram do texto? Meu Deus! Gente, ó, você está atrasado para o Esquadrão Águia, você está atrasado para o Gueburá, você está atrasado para o Enoque Total. Você está atrasado para pagar em dólar com Santo Bill. Você está atrasado no kit do ancião, hein? Você está atrasado. O zap é esse aí, ó. O 21 995 31 34 67. O zap é o 21 o 995 31 34 67. Dá teus pulos. Vou falar, né? Estou no Rio de Janeiro. Dá teus pulos. Começa pelo Santo Bill, se você precisa ganhar dinheiro, se você precisa saber a verdade, entra no Enoque Total. Entra no Enoque Total. Não fica pedra sobre pedra, gente. Não fica pedra sobre pedra. Né? Ninguém vem. Não é isso? Ninguém vem. Ninguém vem, gente. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É isso. Você é filho e filha de Deus. Pode aparecer os bichos que aparecer. Você é a imagem do Criador. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você foi feito ao final de tudo. Nós somos a coroa da criação. É isso. E fomos idealizados para sermos amigos de Deus. Meu Deus! Amigos de Deus. Meu Deus! Não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Amigos, gente. Só que você tem que largar a bagaça. Me diga com quem tu tem andado que eu vou dizendo que vai dar, né, gente? Tu acha que Deus vai deixar você na bagaça, se dando bem, a não ser que seja para você ser exterminado no juízo, na condenação eterna. É isso. Se você entendeu isso, você bota aí, ó, eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso Jesus Cristo. Bote aí, ó. Tá na hora de você fazer o teu religare com Deus. É com Deus, gente. E tem um detalhe. Não vem com papinho de dízimo e de oferta, não. Abre a tua casa, gasta o teu papel higiênico, a tua luz, prepara o lanche para a turma. E depois que a galera for embora, você vai lá e limpa tudo. Se você tem essa disposição missionária, comece a reunir o povo na sua casa. Você não tem essa disposição, vai para a praça, pega sol e pega chuva, pega mosquito. Não tem essa disposição, vai ter que ter um lugar. E aí tem custo para manter o lugar. Deixa de ser hipócrita, deixa de ser falso. E aí o recurso administra melhor do que aqueles que você condena. Seja fiel. Seja fiel. Seja um servo fiel. É isso. Ou tu abre a tua casa, ou tu vai para a rua, ou se torne você um servo fiel para administrar o que chega na tua mão. Porque de tudo o homem dará conta, gente. De tudo nós daremos conta, hein?
A quem muito é dado, muito será cobrado. É simples assim. Eu vejo a galera mandando perguntinha, né? Me perdoem a franqueza, estúpida. O que o senhor pensa do dízimo? O que o senhor pensa da oferta? Eu penso que está em Coríntios 9. Você dá segundo a tua liberalidade. Agora, se o som é ruim, é porque você dá pouco. Se o banheiro está sujo, é porque você não quis limpar. Se não tem o que comer na cantina de graça, é porque você não levou. Se não tem ar-condicionado, é porque você é miserável naquilo que você doa. Se a cadeira é dura, desconfortável, é porque você não doou a tua cadeira e da tua família. Gente, menos hipocrisia e menos falsidade, né, gente? Não tem mais tempo para isso, gente. Acabou essa meninice. Deixa de ser menino. Pratica o evangelho raiz. Abre a tua casa. Abre a tua casa, Zé. Abre a tua casa, Maria. Bota o povo aí para cagar, mijar. Bota a turma aí para abrir a tua geladeira. Gente, menos hipocrisia e menos falsidade. Quem concorda com isso, coloque 4, gente. 4. Encara o mosquito na rua, o sol, o frio e a chuva. Ou se torne um servo fiel e administre sem hipocrisia e falsidade e não roube o que é de Deus. Não seja uma ladra, não seja um ladrão daquilo que não é seu, porque aquilo é dado para a gestão, como é a coisa pública. Malservação pública, malservação do tijolo. Tem lugar no tijolo que nem prestam conta de nada. Só a misericórdia. Então faça melhor. Seja um servo fiel. Seja um servo fiel. Né? É simples assim. Aí, quem falou da minha casa, né? Eu já fiz. Já fiz. E a turma deixou tudo cagado e mijado. Não houve quem se prontificasse a limpar. Também já fui para a praça. Né? E hoje só não temos um tijolo porque o coração do povo é podre. Podre. E se Deus mandar a gente pura, eles vão montar e vão dizer, ancião, vem para cá. Ó. Nós botamos a cadeira, botamos o ar, botamos o som, botamos o telão, temos comida de graça, saudável na cantina. Você vem para cá, ancião. Vem para cá porque a gente quer saber de Deus. Cadê esse povo? Cadê esse povo, gente? Gente, deixa de ser hipócrita. Deixa de ser falso. Deixa de ser vaso caiado. Deixa de ser imundo. Deixa de ser fofoqueiro. E mete a mão na lama para limpar. Porque agora é hora de limpar, tá? E se você não tem aí 22 a teu redor, você não tem uma cooperativa de compra. Vai pagar caro, hein? Não está no Santo Bill, não? Para ganhar em dólar, vai pagar mais caro, hein? Olha o preço das coisas. Eu me assustei quando fui ao mercado aqui no Rio de Janeiro. Tudo está mais caro que São Paulo, 25%. Meu Deus! São Paulo já estava caro. O Rio, 25%. A região que eu estou, Big Field, um gás entregue em casa bateu R$ 130. E aí eu perguntei, o galão de água? R$ 20. Meu Deus. R$ 4 por litro d'água. Meu Deus.
mais barato comprar no mercado. Meu Deus! No atacado! Jesus! É isso. E piora, hein? Mês que vem, piora. E depois, piora de novo. Não há perspectiva de melhora. 2027, o país está quebrado. 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 80 milhões estão no desenrolo de universos de adultos aí, de algo próximo de 120 milhões. 3/4 endividados deveriam estar no Santo Bill. 1/4 ainda paga as contas. Devia estar no Santo Bill. Essa é a realidade financeira do Brasil. Para cada 4, 3 estão enrolados. 90 milhões não são de amigos, são da Bolsa Esperança. Para frente, Brasil! Só temos 30 milhões, talvez, que não estão no Bolsa Esperança. Meu Deus! Temos menos de 30 milhões com carteira assinada. Meu Deus, para onde vai a aposentadoria em 27? E o dinheiro que foi e não voltou? Você é um sem noção. Que se você tivesse, né, um pouco de noção, se você não tivesse, por cidadania, narniana, você já estava no Santo Bill, tu estava lá no esquadrão, você estava já fazendo uso do kit do ancião. Escreva o que eu estou dizendo, gente. 80 milhões. Para cada 4 que você encontra na rua, 3 não estão pagando. Tem gente que pede lá, pô, não dá para fazer no boleto? Resposta minha para a equipe. Diga não, por causa da inadimplência. Para cada 4, 3 não pagam. Tem gente que pega dinheiro emprestado e não paga. Pede para usar o cartão de crédito e não paga. Pega emprestado e não devolve. Quem conhece gente assim, põe a 10, gente. Acho melhor botar 10 mais 3, né? Quem conhece gente assim, ó, 10 mais 3. O iPhone alguém pagou para ele, a conta alguém pagou para ele, o papel higiênico que ele limpa o bumbum alguém paga para ele, a comidinha que ele come alguém pagou para ele. Bota aí 10 mais 3, gente. Bota 10 mais 3. Só a misericórdia. Deus foi tão bom que a Helena não nasceu no 10 mais 3. Né? A expectativa é a partir de hoje. Agora. Meu Deus! Já pensou eu conviver com uma neta no 10 mais 3? Jesus! Ia ser forte, Brasil. Forte para o ancião. Forte. Mas Deus foi bondoso. Já estamos no 10 mais 4, talvez o 10 mais 5, o 10 mais 6. Com certeza não passa do 10 mais 9. Meu Deus! Só a misericórdia, gente. Só a misericórdia. Seja inteligente. Santo Bill. Mude a sua vida financeira. Esquadrão Águia. Para mudar a realidade mental. Enoque. Para você deixar de ser alguém que não sabe. Geburá. Para você entender mais desse tempo e das coisas de Deus. Estamos aguardando você na cura da alma. Manda também, porque a partir de amanhã essa plataforma está sendo liberada para a turma. Tá bom? Cura da alma. Ok? Eu tenho certeza que todas as famílias precisam de cura da alma.
Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Trate do que é importante. Trate daquilo que é importante, do que é essencial. Porque a distração já está aí, para todo mundo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho eu volto. Shalom, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus. Paz de Deus.